Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Júlio Rosso e essa é a aula da Escola Bíblica de Ensino e Discipulado da Primeira Igreja Batista de Florianópolis. Na aula que nós estamos aí lecionando nesses 3 meses aqui via YouTube, tivemos algumas aulas presenciais e depois passamos aqui para o YouTube nessa 13ª aula e última aula desse grande bloco sobre o estudo dos dons espirituais aqui na igreja, Primeira Igreja Batista de Florianópolis. Mais uma vez, eu sou o professor Júlio Rosso e tenho a oportunidade de estar com vocês agora nos próximos minutos falando sobre essa última aula. Nós vamos hoje falar a respeito sobre o dom de interpretação de línguas. Na semana passada falamos sobre o dom de línguas, né? Contamos ali a visão bíblica e a visão do escritor da apostila dessa matéria, que era o pastor Paulo Solonca, e debatemos aqui por alguns minutos a respeito se esse dom ainda estava presente ou não estava mais presente na igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. Muitas pessoas dizem que o dom não está mais presente, foi uma exclusividade daquela passagem de Atos dos Apóstolos e depois com o apóstolo Paulo falando às igrejas em que ele ministrava, e para muita gente sim, principalmente para as igrejas pentecostais, o dom de línguas e manifestação de línguas estranhas e interpretação de línguas existem e estão presentes ainda hoje, e ainda como um selo do batismo do Espírito Santo. Falamos sobre isso, dos cuidados, das dúvidas que muitas pessoas têm. O importante é ouvir e entrar em sintonia com aquilo que você tem como, principalmente, entendimento da palavra, aquilo que você entende da palavra, aquilo que você aprendeu em sua caminhada cristã, as experiências que você obteve nessa passagem aqui na presença de Deus, do Espírito Santo, as tuas experiências pessoais, e confrontá-las elas com aquilo que diz os textos daquilo que nós estamos apresentando como matéria. Mais uma vez gostaria de agradecer a toda a liderança da Igreja Batista, Primeira Igreja Batista de Florianópolis, a PIB, através do pastor Euclides, pastor Guilherme, que deu a oportunidade de eu estar aqui mais um ano, podendo trazer a palavra de Deus através de ensinos para vocês aqui na EBED PIB Floripa. Então vamos seguir, vai ser uma aula curta, mas uma aula que vai ajudar muito a gente a entender aquilo que diz respeito a dons espirituais, a respeito do dom de interpretação de línguas. No texto de Coríntios 12:10, vai mostrar a questão principal da preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto, com os irmãos daquela época, que também deve ser uma preocupação nos dias de hoje, que é com que os dons espirituais sirvam para que irmãos compitam um com os outros, né? Entrem em competição um com os outros, para saber quem é mais espiritual e menos espiritual, e a Bíblia em nenhum momento classifica isso como algo bom. Pelo contrário, o apóstolo Paulo fala que isso é ruim, é pecaminoso, e depois ele vai utilizar até o texto, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, o que tem que estar à frente de toda a manifestação espiritual, gente? É o amor ao próximo, o cuidado ao próximo, o amor que você tem pelo seu irmão. E há uma coisa muito importante colocada dentro desse amor, que é o não escandalizar. Se você faz algo que escandaliza seu irmão, a Bíblia diz que você deve parar de fazer. Então vamos olhar aqui para o texto, o que o texto de 1 Coríntios 12:10 diz. Como podemos perceber anteriormente no texto de Coríntios 12, que trata dos dons, menciona o fenômeno das línguas como uma das capacitações dadas pelo Espírito Santo a um filho de Deus, visando um determinado propósito da vida pessoal. No estudo sobre o dom de línguas, explicamos que elas podem ocorrer na forma de um idioma conhecido, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, por meio de uma linguagem totalmente estranha, sussurros, barulhos, né? Alguns sons que são desconhecidos. O dom de línguas, na maior parte dos casos, serve para a edificação do indivíduo, pois quase sempre aparece acompanhado de ideia de engrandecer a Deus. O louvor pessoal
e íntimo de alguém pode levá-lo a experimentar momentos de grande comunhão com o Senhor. Quem de nós já não percebeu atitudes de uma pessoa surpreendida por uma forte emoção? Pergunta que a gente faz nessa manhã, tarde e noite para você. É fácil notar que podemos ficar tão emocionados a ponto de não conseguirmos falar corretamente. Pessoas, as mais fleumáticas e introvertidas, irrompem em exclamações não comuns a seu temperamento, quando são surpreendidas por instantes de júbilo e alegria. Da mesma maneira, podemos passar por um vale de dor e provação tão intenso que nos leve a uma alteração emocional tão grande a ponto de chorarmos com alegria e soluços. Então, o autor vai dizer que existem esses lapsos, esses momentos, esses eventos de emoção extrema, tanto para coisas muito alegres, de júbilo, de alegria, quanto de sofrimento. E nesses momentos é possível que as pessoas manifestem sussurros, gemidos, né, de dor e de alegria naquele momento, e isso não é incomum de se perceber até mesmo na oração. É importante que se diga que a manifestação do falar em línguas e a interpretação está ligada muito mais a uma edificação pessoal do que uma edificação coletiva. Então o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre isso, e é importante que se diga que essas manifestações em público, em grandes aglomerações, em grandes congressos, em grandes eventos, é de se questionar, porque a Bíblia não mostra em nenhum momento isso como algo recorrente na palavra de Deus. Então, existem sim regras, e as regras já foram ditas na última aula. Devem haver dons, se houver línguas estranhas, 1 ou 2 numa mesma reunião, e deve haver interpretação daquilo por alguém, e aquilo deve edificar a igreja de forma que não desabone em nada aquilo que já está escrito na palavra de Deus. Então existem regras importantíssimas para ser levadas em consideração, e eu levo mais uma vez à tona a explicação que o pastor reverendo Augusto Nicodemos deu em nossa igreja, que pode haver línguas estranhas? Pode haver. É comum? Não é comum, mas se houver, tem que ser 1 ou 2 numa reunião. Interpretação deve haver imediatamente, e aquilo que está sendo manifesto não pode ir contra aquilo que está testificado na palavra de Deus, se todos esses quesitos forem ali colocados de forma correta. Entende-se que está se havendo ali uma manifestação do Espírito Santo, senão aquilo dali não passa de uma emoção e pessoas falando coisas que não fazem sentido para a igreja. Tem que haver, se há uma língua estranha, tem que haver tradução, deve haver a interpretação. Do que adianta pessoas falarem em línguas que ninguém ouve, ninguém entende, se não haver uma explicação para aquilo? Eu acredito que Deus não é confusão, e sim Deus é explicação, Deus é entendimento. Amém? Continuando aqui, nesses momentos, nem sempre conseguimos nos expressar compreensivelmente. Creio que nós, da mesma forma, podemos experimentar momentos tão intensos em nossa vida espiritual, que podemos ser levados a um êxtase. Isso não pode ser condenado, nem tampouco censurado. Não há base bíblica que proíba esta manifestação. Está lá em 1 Coríntios 14, do 39 ao 40, leia por favor. Entretanto, Paulo instruiu a igreja e, de certa forma, regulamentou o exercício desse dom quando houvesse ocorrência dele num culto público. Uma das orientações é que houvesse interpretação. Então, se não há interpretação, muito provável que aquilo não passe de uma emoção manifesta por um dos irmãos naquela reunião, naquele momento. Definição do dom de interpretação de línguas: é a capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para interpretar um idioma, língua conhecida ou não, numa reunião pública. Isto pode ocorrer sem que as pessoas tenham conhecido ou estudado previamente essa língua. Interpretação não é tradução.
O uso do dom conforme 1 Coríntios 14, 26 ao 33. Esse dom serve para edificar os participantes de uma determinada reunião da igreja quando o dom de língua se manifestar. Gostaríamos de chamar a atenção dos irmãos para o fato de que Paulo deixa bem claro os seguintes critérios. 1. Tudo tem que ser feito para a edificação da igreja. 2. Numa reunião pública só deveria falar em línguas apenas 2 ou no máximo 3 pessoas, irmãos. 3. A manifestação do dom não deveria ocorrer simultaneamente, ou seja, todos falando línguas ao mesmo tempo, mas um de cada vez. 4. Aí, então, Paulo apresenta outro critério. Alguém deve interpretar. 5. Se não existir no local alguém que interprete a língua, então esse irmão deveria ficar calado, falando baixinho consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 28. Então aí o apóstolo Paulo pega toda aquela confusão que havia na igreja de Corinto e que existe até hoje nas igrejas, em alguns casos pentecostais, dessa confusão. Ele regulamentou falar em línguas através do Espírito Santo, através da instrução, do direcionamento de Deus. Ele pegou toda aquela bagunça que todo mundo estava falando, todo mundo se sentia muito espiritual, todo mundo se sentia profeta, todo mundo achava que revelava alguma coisa e interpretava outras, e aquilo ali virou uma competição e o Paulo falou, pode parar, vamos criar uma regra. E as regras são essas, né? Tudo que tiver que ser feito na reunião, numa reunião pública, pode falar apenas 2 ou 3 pessoas. A manifestação não pode ser generalizada, tem que ser algo que não seja simultâneo, tem que ser organizado. Sempre que tiver, tem que ter uma interpretação, alguém que interprete. E se não existir intérprete no local, que fique em silêncio, falando baixinho, conversando e orando a Deus. Isso está em Coríntios 14, 28. E eu espero que essa definição fique clara para você, porque quando eu li pela primeira vez, para mim ficou muito claro. O uso do dom, conforme 1 Coríntios 14, 26 ao 33, esse dom serve para edificar os participantes de uma determinada reunião da igreja, quando o dom de línguas se manifestar. Gostaríamos de chamar a atenção dos irmãos para o fato de que Paulo deixa bem claro os seguintes critérios, mais uma vez. Número 1. Tudo que for feito deve ser para a edificação da igreja. 2. Numa reunião pública só deveria falar em línguas apenas 2 ou no máximo 3 pessoas. 3. Manifestação do dom não deveria ocorrer simultaneamente, ou seja, todos falando em línguas ao mesmo tempo, mas um de cada vez. Aí, no número 4, então Paulo apresenta outro critério, que é alguém deve interpretar. 5. Se não existir no local alguém que interprete a língua, então este irmão deveria ficar calado, falando baixinho consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 28. Que isso fique claro para você. E para finalizar, o dom de interpretação de línguas. Notas interessantes. Número 1. Não há base alguma para afirmar que na manifestação do dom ocorra novas instruções ou ensinamentos para a igreja. Então, aquilo que vem contra as orientações e os princípios bíblicos, rejeite, não creia naquilo. Porque em nenhum momento tem base bíblica para dizer que dom de línguas servirá, interpretação de línguas, para novos direcionamentos e novas orientações para a igreja. Número 2, normalmente o dom de interpretação é uma manifestação ocasional do Espírito Santo e ele pode usar diferentes pessoas para tanto não tem um especialista em interpretar. Existe manifestar do Espírito Santo conforme a própria vontade do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Então não fique pensando, aquele é o intérprete, aquele é o intérprete, eu sou o intérprete, eu sou o responsável por falar isso. Não existe. Isso na Bíblia, não existe base bíblica para essa afirmação, ok? Se ficar dúvida, se você não concordar com aquilo que está sendo dito por tua cultura religiosa, pelo teu entendimento, por aquilo que você tem trazido a sua vida toda, vem até nós, vamos conversar e entender melhor aquilo que a palavra de Deus diz, amém? E número 3, não temos nenhum relato bíblico para uma interpretação de línguas.
Em nenhum momento da Bíblia do Novo Testamento tem alguém interpretando alguma manifestação de línguas, por mais que o apóstolo Paulo diga que se tiver, é através de interpretação. Amém? Meus queridos, mais uma vez eu gostaria de agradecê-los por esse ano, né? Foi uma luta, todos passamos pela mesma luta, pandemia, nos afastamos, estamos cada um nas suas casas, agora voltando um pouco mais, né? Eu estou fazendo essa aula agora em 7 de agosto de 2021. Louvado seja o Senhor Jesus que nos trouxe até aqui e mais um ano, né? Foram 13 aulas a respeito de dons espirituais. Eu fico muito feliz porque eu sei do empenho de cada um de vocês, eu sei da dedicação do pessoal de comunicação da Igreja Batista de Florianópolis, eu sei da confiança que os pastores depositaram em nós para estarmos aqui fazendo essas pregações e essas ministrações online. E eu fico muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui com vocês e gostaria de finalizar esse momento de aula, nessa aula que nós tivemos aqui, para fazer uma oração agradecendo o nome de Jesus por mais um ano que nós estamos aqui aprendendo mais sobre Jesus Cristo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, Pai, porque nessas quase 3 meses e meio o Senhor nos trouxe caminhando através dos dons espirituais, podendo aprender um pouco mais, adquirindo conhecimento, adquirindo maturidade espiritual, maturidade de conhecimento também. E nós te louvamos, Pai, pela presença do Teu Espírito, pela oportunidade da igreja ter esse mecanismo, essa estrutura de transmissão via YouTube. E eu louvo a Deus por todos os meus amigos, meus irmãos que estão acompanhando desde o primeiro dia as aulas aqui da EBED PIB Floripa. Eu, professor Júlio Rosso, agradeço, Senhor, por tudo, por todos que perderam ali, depositaram o seu tempo, não perderam, mas depositaram o seu tempo para poder estarmos aqui juntos todos os domingos através do YouTube para aprender mais da palavra de Deus. Nós te agradecemos e te louvamos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Até 2022, se o Senhor, nosso Deus, permitir, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui e louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Forte abraço e até mais.